Ouça, se quisermos ser vitoriosos em nossa vida com Deus, precisamos ter uma vida de oração obediente. Que bom que você está aqui em mais um tempo onde Deus deseja falar ao seu coração e tem uma palavra para você neste dia. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Se não puder, acompanhe a leitura do texto que eu vou fazer. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler do versículo 1 ao 3 e depois do 9 ao 14. É uma história muito conhecida que certamente você já ouviu falar. A história de Naamã. Preste muita atenção, porque Deus irá falar ao seu coração. Ouça. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, disse à mulher de Naamã: quem dera o meu senhor Naamã estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Agora a gente vai saltar lá para o versículo 9, que diz: então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu não saiu. Ele lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé do meu lado, invocaria o nome do seu Senhor, o seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abaná e Farfá, rios de Damasco, muito melhores do que esses rios aqui de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram dele e disseram: Senhor, se o profeta tivesse dito para você alguma coisa mais difícil, por acaso o Senhor não iria fazer? Muito mais agora que ele apenas disse: olha, vá e lave-se no Jordão e você ficará limpo. Então Naamã desceu e foi ao Jordão e lá mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ele ficou limpo. Feche os teus olhos se você puder e vamos orar. Pai, essa é a sua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar o caminho, de fato, de vivermos uma vida de oração e uma vida contigo vitoriosa. Que a gente entenda que ter uma vida vitoriosa é necessário, para isso, enfrentarmos os processos e aprendermos os meios do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que a tua palavra nos leve a isso. Em nome de Jesus. Amém. Não vencemos algumas batalhas em nossa vida porque separamos o gesto de orar da ação obediente que deve acompanhar a oração. No caso de Naamã, vemos que não bastou só o desejo de ser curado, mas ele precisou ser obediente à palavra do homem de Deus. Essa passagem é muito conhecida e nos traz muitos ensinamentos e nós vamos partilhar alguns agora. E o primeiro deles é que Naamã ouviu uma menina, ou seja, a sua empregada. Nós falamos muito nesse texto sobre o orgulho de Naamã, mas aqui isso nos surpreende, porque ele ouviu uma menina, a sua empregada. Vivemos dias, irmãos e irmãs, que pessoas que não têm diploma de formação acadêmica têm perdido espaço em rodas de conversa. Ouça. Biblicamente, bons conselhos nem sempre vêm de pessoas que têm títulos e cargos, mas vêm de pessoas que têm uma vida com Deus. É óbvio que ter uma formação acadêmica é importante, agrega muito conhecimento em nossa caminhada e é instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porém, nada pode substituir a nossa vida com Deus. Nada pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Nada pode substituir nossa intimidade com o Senhor. Aparentemente essa menina não era ninguém.
mas sabia o que Deus podia fazer e aconselhou Naamã a procurar o homem de Deus. E Naamã foi prontamente. Muitos de nós não damos ouvidos a pessoas que julgamos inferiores a nós, porque não têm formação acadêmica ou até mesmo por serem menos experientes e mais novas que nós em algumas situações da nossa vida. E em muitos casos, o não darmos ouvido a essas pessoas que Deus colocou na nossa vida é o motivo de você estar passando peleja até hoje e não experimentar o que Deus tem para você. Ouça. Escute conselhos de pessoas de Deus que Ele mesmo tem colocado em sua vida. Ouça conselhos de pessoas de Deus. Segunda coisa que aprendemos nesse texto: Deus não nos responde da forma que a gente imagina. Deus não nos responde como a gente quer ouvir. Deus não respondeu Naamã como ele queria. Naamã, de fato, foi bem orgulhoso, é conhecido, esse texto nos lembra uma música, né? Senhor, quebra o meu orgulho, né? Falando sobre a vida e a história de Naamã, e aqui Naamã foi bem orgulhoso mesmo. Muitas vezes Deus não responde como nós queremos. Naamã foi até a casa do profeta Eliseu e esperava que o profeta o atendesse pessoalmente, fizesse uma oração forte, com imposição de mãos, e assim o curasse. Eliseu nem foi à porta atender Naamã. Ele enviou um mensageiro e ainda disse: olha, vai ali e mergulha 7 vezes no Jordão. Que coisa! Deus quase nunca, irmãos e irmãs, faz as coisas como nós queremos e no tempo que nós queremos. Deus não está preso em uma caixinha, nem tem como prendermos Deus em uma caixinha. Às vezes nós queremos falar para Deus como Ele deve fazer e o tempo que Ele deve fazer as coisas na nossa vida. Ouça, não é assim que funciona. Ele é Deus, Ele é Senhor e nós somos apenas filhos e filhas, com um grande privilégio de sermos filhos e filhas, servos e servas dele. Por isso, precisamos ouvir a voz do Senhor e ser obedientes a ele. Ouça a palavra de Deus, obedeça e assim como Naamã, seja curado. Terceiro ensinamento que nós aprendemos. O primeiro, lembrando, foi Naamã ouviu uma menina, para que a gente dê créditos a pessoas que nós não consideramos muito à nossa volta, que sejam pessoas de Deus. Segundo, Deus não faz as coisas da forma que a gente imagina. Terceiro e último, nossa obediência não pode ser conforme o que a gente acha, mas deve ser conforme a palavra de Deus. A nossa obediência, ela demonstra a nossa fé, nossa confiança em Deus ou não. Obedeça a Deus nos detalhes, nas coisas pequenas. Muitas vezes somos como Naamã. Não obedecemos às orientações de Deus e que Deus nos dá por meio de seus servos e servas, porque pensamos: eu preciso fazer isso aí? Ai, vê se pode. Uma coisa tão séria como essa lepra vai ser curada com 7 mergulhos num rio sujo? Não é possível. Eu trouxe um problema para o pastor me ajudar a resolver X e o pastor me orientou Y. Será que isso vai resolver a situação? Meu líder me orientou Y e a situação que eu estou enfrentando é X. Será que isso vai resolver a situação? Fulano diz que é homem de Deus, me orientou Y, mas o meu problema é X. Será que isso vai resolver a situação? Ouça. Para nós vivermos o que Deus tem para nós, precisamos viver de forma obediente, ainda que nos pareça estranho. Noé, para ele certamente foi estranho Deus pedi-lo que construísse uma arca em um tempo em que não chovia. Para Moisés, certamente foi estranho diante de um mar vermelho com o exército do Egito vindo atrás a todo vapor para matá-lo, ouvir Deus falando para ele cravar o cajado diante do rio, do mar vermelho, e o mar se abrir. Certamente para Josué foi estranha quando Deus disse que eles conquistariam Canaã, dizer para eles darem 6 voltas em 6 dias e no 7º dia darem 7 voltas, ou seja, 13 voltas em volta das muralhas de Jericó, para que eles vencessem o exército. Para essas pessoas isso era estranho naquele período. Porém, todos eles obedeceram e venceram, porque obedeceram a Deus nos detalhes. Obedeça a Deus nos detalhes de sua palavra. Todos querem bênçãos, curas, restaurações, libertações, salvação em seu contexto familiar, mas poucos se permitem viver de forma obediente. Obedeça a Deus nos detalhes. Naamã
foi curado porque ouviu e obedeceu a palavra de Deus através de um homem de Deus. Naquele período do Antigo Testamento, um profeta era a boca de Deus para o povo. Deus, ele fala com você através da pregação aos domingos, irmãos, das quartas-feiras, através de uma ministração. Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra de forma poderosa, ele fala conosco por meio da sua palavra, usando louvores. Mas principalmente Deus fala conosco em seu momento de intimidade com ele. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Muita gente quer sair tomando decisões em sua vida sem saber o que Deus quer que ele faça, porque nem perguntou para Deus. E às vezes acaba quebrando a cara, às vezes não, sempre quebra a cara. Quando fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça, hora ou outra a gente vai quebrar a cara. Então pare antes que seja tarde demais. Suas batalhas só serão vencidas quando você tiver uma vida de oração, ou seja, orar, ouvir e tiver a ação obediente diante da palavra de Deus. Ore e obedeça a Deus nos detalhes, e assim tenha, em nome de Jesus, uma vida vitoriosa. Não é uma troca, mas o mais interessado em te abençoar é Deus, muito mais do que você, e Ele sabe o melhor caminho para isso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te louvamos e te bendizemos, porque, Pai amado, ela é como uma espada que corta dos dois lados, corta quem prega e quem ouve, faz separação entre alma e espírito, juntas e medula, e expõe a intenção do nosso coração. Mas ela também é como mel, Senhor Deus, que adoça as nossas vidas e nos traz prazer, Pai. Porque a grande verdade, como a tua palavra mesmo diz, a tua palavra nos leva à tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus, nos ajuda, mesmo muitas vezes em nossa vida, diante de situações que nos conflitam e que nos deixam de cabeça quente, não fazermos as coisas do nosso jeito, mas ouvirmos a voz de Deus e obedecermos ao Senhor nos detalhes. Livra-nos, Senhor Deus, de nós mesmos. Livra-nos das nossas escolhas precipitadas e nos ajude a caminhar conforme a tua palavra, porque certamente o Senhor é o que mais deseja em nos abençoar. E é o Senhor que sabe o melhor caminho para que isso aconteça. Abençoe a vida de quem está me ouvindo neste dia. E que em nome de Jesus, o seu relacionamento com o Senhor possa ir mais além. E que o nosso relacionamento contigo nos leve a ouvir a sua voz, a falar, mas também a te ouvir por meio da sua palavra. E que a gente seja não só ouvintes, como diz o apóstolo Tiago, mas também praticantes dela. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre o nosso trabalho e, sobretudo, sobre as nossas decisões. Decisões que temos tempo para tomar, mas também as decisões rápidas. Que em nome de Jesus, em todos os casos, em todas as decisões, possamos tomá-la conforme a tua palavra. Que possamos antes, talvez, sempre buscarmos orientação da palavra de Deus, de um homem ou de uma mulher de Deus que o Senhor tem colocado à nossa volta. Para que aí sim sejamos curados, restaurados, libertos, salvos e venhamos ser instrumento de salvação na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Eu oro e espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se assim foi, compartilhe com outras pessoas que você ama e que você sabe que tem passado por situações semelhantes a essa, precisando tomar uma decisão. E você sabe que eles precisam buscar orientação, não deles, mas sim de Deus. Se você é aqui, mora aqui em Ribeirão das Neves, você está convidado e convidada a participar dos nossos cultos. Nós tenho o privilégio de pastorear 2 igrejas. Uma em Sevilha, Igreja Metodista em Sevilha B, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos às 18 horas. Mas talvez você more mais perto do Veneza. Temos também Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, número 842, todos os domingos às 19h30 e quarta-feira também às 19h30. Venha celebrar ao Senhor Jesus conosco. Ele tem bênçãos para a sua vida. Deus te abençoe.